Evangelho de João, capítulo 1, do verso 35 até o verso 51. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que os seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre. Onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava, morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Por que te disse que te vi debaixo da figueira? Crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Vamos orar novamente, peça que Deus fale ao seu coração. Você está aqui porque Deus mesmo trouxe você, e a palavra dele é poderosa para falar profundamente na sua vida. Todos nós vamos colocar diante de Deus pedindo que a ação do Santo Espírito nos conduza a isso. Ó Deus, nós estamos diante do Senhor, nós cantamos louvores a Ti, ouvimos o Senhor através da Tua palavra, nos convocando e nos regendo no culto a Ti. E neste momento, ó Deus, que nós estamos diante da exposição da Tua palavra, pedimos que o Teu Santo Espírito atue de um modo sobrenatural nas nossas vidas, para que nós possamos compreender aquilo que o mesmo Espírito já inspirou João a escrever há muitos anos atrás. E que nós possamos aplicar estas verdades ao nosso coração. Por isso, ó Deus, atue poderosamente em nós e através de nós, para que nós possamos sair conscientes que o Senhor falou conosco. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nesta noite, eu quero olhar com você sobre o seguinte tema: encontrando o Messias. Encontrando o Messias. Nós já vimos a apresentação deste Messias no início do texto de João, lá no capítulo 1, quando ele começa apresentando no verso 1 que Jesus era o Verbo encarnado, e que João diz: nós vimos a sua glória, nós vimos a glória dele manifestada. Depois nós vimos os testemunhos que João Batista apresentou sobre essa pessoa de Jesus. E nós entendemos que o testemunho é fundamental. E quando eu falo testemunho, eu não estou dizendo comportamento, como muitas vezes a gente acabou transmitindo, né?
Não, eu testemunho, mas testemunhar aqui é a ideia de você falar algo que você viu. E naturalmente viver de acordo com aquilo que você fala. Mas é um falar. E João fez vários testemunhos descritos no capítulo 1 de João. Mas nessa noite nós vamos ver os primeiros encontrando de fato o Messias. Os primeiros discípulos começando a seguir este que foi anunciado, este que se encarnou. Daí vem esse título, Encontrando o Messias. Quando você olha para os demais evangelhos, nós sabemos que temos 4, você vai ver que esses homens tiveram momentos e chamados diferentes ao longo da sua vida. Você vai ver que Pedro estava pescando, quando Jesus disse para ele, deixa as redes e segue-me. E eles deixaram tudo e foram seguir a Cristo. Porque naquele momento que você está lendo, é sobre o chamado para o ofício apostólico, no sentido de se entregar totalmente a Cristo, por tempo inclusive. Passar a morar onde Cristo fosse morar, caminhar com Cristo, viver com Cristo, abandonar a sua profissão. Aqui não é esse chamado ainda. Esse é o primeiro contato que esses homens vão ter com Jesus. E muitos deles depois terão outros contatos com Cristo, e à medida que esses contatos vão se intensificando, eles são inclusive chamados para fazerem parte do apostolado. Então é assim que você deve compreender uma narrativa dessa de João, com outras narrativas dos evangelhos, onde o chamado é um tanto diferente quanto esse. É porque aqui você está vendo um ângulo de um chamado que não tinha sido ainda apresentado nos demais evangelhos, que é o primeiro contato que esses homens têm com Cristo. Então nessa noite nós vamos ler sobre Encontrando o Messias, porque isso faz toda a diferença. Isso faz diferença para a nossa vida. Isso faz diferença para a forma como nós enxergamos todo o resto da nossa existência. Se nós já encontramos o Messias ou não. Porque todo mundo precisa de um Messias que coloque as coisas em ordem. E o Messias foi encontrado quando esteve entre nós, através do anúncio que foi feito sobre ele. E através das experiências com quem ele teve. E esse mesmo Messias, ele está entre nós em espírito. Porque ele é aquele que disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, eu estou no meio deles. Nessa noite, então, vamos olhar sobre Encontrando o Messias, e veremos isso através de 2 grandes lições, de 2 grandes blocos deste encontro. O primeiro deles é encontrar o Messias, é encontrar aquele sobre quem João Batista pregou. Encontrar o Messias é encontrar aquele que João Batista pregou. João Batista foi apresentado no início desse evangelho como sendo um grande arauto com quem as pessoas inclusive confundiram a sua identidade. Depois de 400 anos sem aparecer um profeta, surge João Batista. E alguns começaram até a dizer, você é o Cristo. E João Batista disse, não, eu não sou o Cristo. Eu sou a voz que anuncia. Eu sou aquele que prepara o caminho para o Cristo. E agora você vai ver as pessoas encontrando aquele de quem João Batista tanto pregou. Quando você olha o capítulo 35, então, você encontra uma declaração de João Batista. Olha lá o verso 35. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse, vamos ler? Eis o Cordeiro de Deus. Não é a primeira vez que João Batista vê Jesus, ele já tinha até batizado Jesus. Ele já tinha mostrado Jesus em outro lugar, lá no verso 29. Jesus passa e diz, eis o Cordeiro de Deus de quem eu disse tais e tais coisas. Mas no outro dia, no dia seguinte, Jesus passa de novo. E João Batista tem com ele 2 discípulos. E João Batista diz, eis o Cordeiro. Eis o Cordeiro. Encontrar o Messias é encontrar aquele de quem João Batista anunciou. João Batista é o último dos profetas. Ele nasce, mas ele ainda é um representante dos profetas. A lei e os profetas vigoraram até João. E você está vendo o último profeta ver a realidade toda anunciada. Todo o Antigo Testamento apontava para Jesus, e o último profeta está dizendo, ele está aqui. Aquele de quem Elias falou, aquele de quem Moisés falou, ele está aqui, olha ele aqui. E é isso que João Batista fala. A ideia, eis o Cordeiro, é olhe o Cordeiro.
O cordeiro remete ao cordeiro da Páscoa. João Batista havia especificado mais sobre essa função do cordeiro. Ele disse que era o cordeiro que tira o pecado do mundo, no verso 29. Por isso que aqui é simplesmente um resumo. Eis o cordeiro. Mas os discípulos já sabem o que o cordeiro faz. O cordeiro é aquele que veio para tirar o pecado das pessoas. Diante dessa realidade, 2 discípulos de João Batista seguem a Jesus. O verso 37 diz isso: os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram a Jesus. Encontrar o Messias exige seguir a Ele. Você não pode encontrá-lo, vê-lo, apreciá-lo, mas não seguir. Não caminhar atrás dele. Não se tornar um discípulo dele. Porque é isso que muda a vida. É encontrá-lo e segui-lo. Eles já tinham visto Jesus, porque João Batista tinha anunciado no verso 29. Mas agora, eles deixam João Batista e seguem a Jesus. Você não deve achar que esses homens estão traindo João Batista, né? Poxa, eu achei uma coisa, deixa para lá João Batista. Não, ele está exatamente entendendo. Muitos caminharam com João Batista, mas não entenderam plenamente a mensagem de João Batista. Quando você chega em Atos 19, você tem discípulos de João Batista que ainda nem sabem que o Espírito Santo foi derramado. Esses aqui não, esses aqui entenderam a mensagem. E eles viram o cumprimento de João Batista, pregou a vida toda. Eles olham e eles seguem a Cristo. Nós precisamos encontrar aquele que é o cordeiro que tira o nosso pecado. O Messias é aquele que tira o pecado da nossa vida. E perceba que Jesus está muito compromissado com isso. Jesus está compromissado no fato das pessoas segui-lo pelo motivo correto. Olha a pergunta que Jesus fala quando 2 abandonam João Batista e seguem a Jesus. Olha lá o verso de número 38. E Jesus, voltando-se e vendo que os seguiam, disse-lhes, vamos ler? Que buscais? É interessante isso, porque Jesus está recebendo os primeiros seguidores. É o primeiro seguidor de Jesus, são os primeiros, melhor dizendo, seguidores de Jesus. Jesus poderia ter dito, que bom, vamos fazer uma festa que vocês estão me seguindo. Não, Jesus não está impressionado com o número. Jesus não quer um sucesso, Jesus não quer seguidores sem entender a identidade. Os primeiros que vão seguir a Jesus têm que responder, de certa forma, internamente, uma pergunta: o que é que vocês procuram? Porque muitos seguem a Jesus, mas procurando coisas que Jesus não promete. Muitos seguem a Jesus, e esse período aqui vai mostrar muito no Evangelho de João. Eles estão em busca de um Messias político, em busca de um libertador de Israel, dos jugos de Roma. Hoje em dia há muitos que querem seguir a Cristo. Mas se você perguntar, o que é que você está procurando em seguir a Cristo? O que que você procura na pessoa de Jesus? Muitos talvez vão dizer, curar a minha doença. Eu não estou dizendo que Jesus não possa curar. Mas Ele não garante cura de todos os enfermos. Muitos talvez vão dizer que o meu casamento seja melhor. Eu não estou dizendo que essas coisas Jesus não possa fazer. Mas Jesus não garantiu que isso vai acontecer. Você precisa buscar a Jesus se você entender que Ele é o cordeiro que tira o pecado. Por que é que você busca a Jesus? Os discípulos estão numa fase... No Evangelho de João você vai ver isso, que o credo dos discípulos, eles vão amadurecendo. Nesse primeiro momento eles não têm total consciência de tudo sobre quem é Jesus. Isso vai ser apresentado a eles, nós estamos no início do Evangelho. Mas eles precisam decididamente saber, perguntar para si, por que é que eles estão abandonando João Batista e seguindo a Cristo? Por que é que você abandona determinadas coisas na sua vida e segue a Cristo? Essa é uma pergunta que você precisa responder nessa noite para você mesmo. Por que é que você buscou a Cristo há tantos anos atrás? E se foi pela razão correta, por que que hoje você não tem mais o mesmo ímpeto que você tinha lá atrás? Quais as decepções que Cristo realmente promoveu na sua vida? Nenhuma. Se você o buscou pela razão certa, dele ser o ungido do Senhor, dele ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
A obra dele foi realizada. Ele nunca o deixou os seus sem que a realização plena daquilo que ele veio fazer. Mas ele disse, no mundo tereis aflições, por exemplo. Então ele está dizendo, por que você me procura? Esses homens usam uma expressão, no versículo de número 38, diz Rabi, que era um título dado, reconhecido, alguém que era um grande mestre que ensinava sobre coisas profundas. E ele está dizendo, Rabi, mestre, onde assistes? Ele está dizendo, vamos ter essa conversa mais longa um pouco do que uma simples frase. Onde assistes? Eles vão à casa onde Jesus está ficando. Eles vão passar o dia lá. E eles vão conhecer quem é de fato. Eles vão expor as expectativas deles. Então, encontrando o Messias, é encontrar aquele sobre quem João Batista pregou. É o Cordeiro de Deus. É encontrar aquele sobre quem não podemos deixar de anunciar. Esta é a experiência que esses primeiros discípulos de Jesus, antes discípulos de João Batista, ouviram a pregação de João Batista, viram Cristo, seguiram a Cristo. Estes não vão conseguir se controlar sem anunciar a pessoa que eles acharam. O texto diz que desses dois, um se chamava André, o outro não é dito o nome. Alguns estudiosos pontuam que provavelmente seja João, o próprio autor. Porque João nunca cita o nome João no seu evangelho, do João apóstolo. Ele o chama do discípulo amado, aquele a quem Jesus amava. E talvez intencionalmente ele esteja dizendo o outro, que era ele mesmo. Mas não é possível determinar, mas é bem provável que tenha sido o segundo, tenha sido João. Mas veja então André, então. Olha o verso 40. O texto agora nomeia, então. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos que tinham ouvido o testemunho de João e seguido a Jesus. Olha agora que encontrar o Messias é encontrar aquele de quem João Batista pregou. Isso significa encontrar o Cordeiro, isso significa que nós não podemos deixar de anunciar que a gente achou ele. Olha o verso 41. Ele aqui é André, vamos ler? Ele achou primeiro seu próprio irmão, Simão, a quem disse, achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Você consegue ver a empolgação desse André? Ele ouviu de João Batista, ele segue a Cristo, ele passa aquelas horas, aquele dia lá com Cristo, e ele corre para encontrar o irmão. O primeiro com quem ele tem que anunciar é aquele que está mais próximo dele. A gente não tem muitas coisas sobre André. André é um dos apóstolos, mas a Bíblia não fala muito sobre André. A gente sabe muito sobre Pedro. Simão aqui é o Pedro. Talvez você ainda não tinha percebido que o primeiro que apresentou Cristo a Pedro foi um homem chamado André. E ele faz isso porque ele encontrou algo que ele não pode deixar de anunciar. Nas parábolas que Jesus conta, é achar a pérola preciosa, que precisa vender tudo, porque achou a coisa mais valiosa para adquirir. Esse homem está dizendo, achamos aquele que dá sentido para a vida. Achamos aquele que resolve o fardo do nosso pecado. E eu preciso contar isso para o meu irmão. Quando você encontra o Messias, você não pode ficar calado. Você precisa anunciar. E o seu anúncio deve ser universal. E ele deve começar naqueles que estão mais próximos de você. Se tem alguém que está mais disposto a ouvir, é a pessoa com quem você convive. Muitas vezes a gente pensa em evangelização como um evento de massa, e eu não estou dizendo que Deus não possa usar uma evangelização de massa, mas boa parte do sistema de evangelização na Escritura é muito de relacionamento. É assim que a mensagem do Cordeiro é passada. É João passando para os seus discípulos. É André passando para o seu irmão. E a minha pergunta é, como que você tem reagido com a grande notícia de você ter encontrado o Messias? A sua família em volta de você sabe que você encontrou o Messias? Ou não muda nada?
Ou você é a mesma pessoa? Ou você piorou? André corre para contar. Embora a gente não saiba muito sobre André é apresentado como sendo a pessoa que tem uma facilidade de levar a gente a Jesus. Sabe aquele menino que tinha lá os pães? Que tinha 5 pães e 2 peixinhos? E aquilo alimentou uma multidão? Sabe quem identificou que aquele menino tinha 5 pães e 2 peixinhos? E levou o menino até Jesus e disse: aqui tem alguém que tem 5 pães e 2 peixinhos. Foi André. André pega pessoas e leva a Jesus. Esse começa logo no início da sua jornada. Certa feita, os gregos querem ver Jesus. Eles chegam para Filipe, e Filipe vai para André. E André pega os gregos, chega para Jesus e diz: olha, os gregos querem ver você. André não é muito citado, mas quando ele é citado, boa parte tem a ver ele levando pessoas a Jesus. Porque ele ouviu eis o Cordeiro, porque ele ouviu Jesus perguntando: o que você procura? Porque ele esteve com Jesus. Então ele não pode deixar de anunciar o Messias. O Messias que ele usa aí no verso 41, é a expressão que no grego é Cristo. Messias é a expressão hebraica do ungido do Senhor. Era ungido sacerdote, rei e profeta nos seus ofícios. E é isso que ele está dizendo: achamos aquele que é ungido de Deus anunciado. Irmãos, encontrar o Messias é encontrar a pessoa de quem o último profeta anunciou, que é João Batista. Se toda a Escritura apontava para Jesus, o último diz: ele está entre nós. Eis o Cordeiro que tira o pecado. Esse é aquele de quem nós não podemos deixar de falar e anunciar. E este é aquele que tem autoridade para mudar a identidade de uma pessoa. Olha o que vai acontecer com Simão. Verso 41. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Vamos ler agora? Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Nome é uma coisa cheia de significados na Escritura. Você pode ver que várias vezes até traduz. No Antigo Testamento, o texto que nós lemos de Jacó, ele vai ter o nome mudado para Israel. Jacó significava enganador, Israel como príncipe lutou com Deus. E Deus era aquele que no Antigo Testamento mudava os nomes. Abraão, antes chamava-se Abrão. E Deus mudou o nome porque Deus faria dele pai de uma multidão. A esposa dele era Sarai, passa a se chamar Sara. E tantos episódios de Deus mudando nomes. Porque nome tem a ver com identidade. Deus está dizendo: eu posso dar a identidade de vocês. Eu tenho autoridade de definir quem vocês são. Não é à toa que a sociedade fica com essas histórias aí de mudar discursos, mudar palavras, para que possa, se você mudar o seu nome, e aí então, se você nasceu homem, você tem o direito de mudar o seu nome para um nome feminino, porque você se identifica como mulher, e por aí vai. É uma tentativa em vão de mudar a identidade, jamais vai mudar o que é interno. Agora, tem alguém externo que pode mudar a identidade de alguém. André só pode dizer: achamos o Messias. Simão, achamos o Messias. Jesus pode dizer: de Simão você vai ser chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Pedro é a ideia de uma pedregulho, uma pedrinha que deriva da pedra, algo firme. Pequeno, mas firme. E você sabe quem é Simão. Ao longo dos evangelhos, a personalidade de Simão vai ser manifestada. É um homem rápido para falar, rápido para irar, rápido para mudar drasticamente as suas atitudes. Alguém muito instável. E Deus está dizendo para ele: você será uma pedra. Uma pedrinha, não uma pedra, a rocha, não a rocha é Cristo. Mas você será Cefas. Falar isso para aquele homem, que o irmão conhece muito bem quem é Simão.
Simão é alguém temente, alguém que busca, mas é Simão. Jesus está dizendo, vocês serão Cefas. Isso só vai acontecer definitivamente depois de Atos 2, quando o Espírito cai sobre eles. E esse se levanta como Pedro e prega o sermão que 3.000 são convertidos. Ele se torna o apóstolo dos judeus. Ele escreve 2 cartas. Ele se torna um dos pilares da igreja. Mas aqui ele era apenas um Simão, e Deus está mudando a identidade dele, porque ele tem autoridade. Mas quem é esse? Esse é aquele que João Batista diz, eis o Cordeiro. Esse é aquele que André foi. Esse é aquele que André apresentou para Simão. Eu quero dizer para você aqui nessa noite, a sua identidade pode ser mudada por causa da obra de Cristo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. E você que já está em Cristo, saiba que você é aquilo que Cristo diz que você é. Você é um perdoado, um resgatado. Você é alguém diferente do mundo. Você é alguém que tem inimizade com Satanás. Você é alguém chamado de filho. Porque aquele que tem autoridade mudou quem você era. Os primeiros discípulos, André e um outro que a gente não sabe o nome, eles encontraram o Messias, porque João Batista anunciou. Ao encontrar o Cordeiro, eles não têm como ficar calado. E André corre contra para Simão, que depois vai se tornar Cefas, que é Pedro. Porque eles encontraram aquele que tem autoridade para mudar a identidade de alguém. Perceba que preciosidade é o fruto de André. André não evangelizou só Pedro. Através do evangelismo de André para com Pedro, 3.000 são convertidos num só sermão em Atos 2. Você pode ser alguém que talvez vai sempre estar nos bastidores. Você não vai ser o João Batista. Você não vai ser o Pedro. Mas você é alguém que leva uma pessoa a Cristo, e essa pessoa pode ser um novo Pedro no sentido de impacto ministerial, não um novo apóstolo, óbvio. Então essa é a minha primeira lição. Essa é a primeira ponto que a gente encontra aqui. Encontrando o Messias, os 2 primeiros que encontraram, que seguiram, eles encontraram aquele de quem João Batista anunciou. Segunda e última lição que eu quero que nós vejamos, que encontrar o Messias é encontrar aquele que pode transformar um cético em crédulo. A partir do verso 43, a gente vem agora, João continua mostrando para nós, pessoas que estão sendo alcançadas para seguirem a Cristo, mas agora nós somos apresentados a um quadro de pessoas que não são citados se eram seguidores de João Batista. Não é dito isso deles. E um deles tem um certo ceticismo de que realmente esses que eles têm anunciado aí é o Messias, que é Natanael. Natanael, que é o personagem principal aí dessa parte da história, se você olhar a lista dos apóstolos, você não vai encontrar o nome Natanael direto. Ele é provavelmente o Bartolomeu daquelas listas, porque Bartolomeu é filho de Ptolomeu. Então é uma expressão conhecida, o filho de fulano. Então, o filho de Ptolomeu é o Bartolomeu. E aí os estudiosos fazem várias análises e identificam que esse, então, é o Natanael, pela proximidade dele com Filipe. Sempre que Bartolomeu é citado, Filipe está junto e tudo mais. Então, veja, então, esse Natanael e como que se dá a história dele. Olha lá o verso 43. No dia imediato, depois que ele tinha encontrado Pedro, feito aquela história com Pedro, no dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse, segue-me. E aí Filipe vai seguir, mais um é agregado. Agora nós estamos já com 4. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Vamos ler o verso 45? Filipe encontrou a Natanael e disse, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno,
filho de José. Uma linda notícia, que você tem que tentar voltar a sua mente para o contexto do primeiro século. Havia 400 anos que não aparecia profeta. O último tinha sido apresentado em Malaquias, o anúncio da chegada de alguém que prepararia o caminho e do próprio Salvador, o próprio Messias. Aquele que prepara o caminho é apresentado como João Batista, e é uma expectativa. Cadê o Messias? Cadê o Messias? Você lembra de um velho chamado Simeão, que quando Jesus nasce, ele pega o menino no colo e diz: pode despedir em paz o teu servo, porque meus olhos viram a tua salvação. Esse é um exemplo de como era a expectativa, porque várias promessas existiam. E Natanael é o verdadeiro israelita. Natanael é alguém que viveu uma expectativa disso. E de repente Filipe encontra o Messias. E assim como André, Filipe não tem como não contar. E ele procura o seu, alguém próximo a ele, chamado Natanael. E ele diz: achamos. Achamos de quem Moisés escreveu na lei, de quem os profetas anunciaram. De quem Moisés escreveu na lei, ele está remetendo a Deuteronômio 18, onde é dito que haveria um profeta semelhante a Moisés, que maior inclusive na sua abrangência. O último dos grandes, havia aquele que os demais eram só sombras, que era o próprio Cristo. Os profetas são todas as profecias de Isaías e tantas outras. E essa é a fala de Filipe: achamos ele. Óbvio que uma notícia dessa é linda e maravilhosa para quem tem expectativa. E óbvio que a pergunta é: quem é, né? Até que a resposta seja: Jesus, o Nazareno, filho de José. A gente está falando de uma região que é a Galileia, tá? Natanael é da Galileia. E Nazaré é um lugar que é desprezado até mesmo pela Galileia. Porque assim, os galileus já eram desprezados. São esses os galileus, eles não têm muitos estudos e tudo mais. E sempre é assim, né? Aquele que é ridicularizado ou ofendido, ele sempre acha alguém para ofender. E Natanael faz mais ou menos isso. Os galileus dizem: tá, mas a gente não é nazareno, pelo menos. Tem alguém pior que a gente, sem esperança. E essa é a resposta. Olha lá a resposta de Natanael. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Percebe? Essa é uma resposta de alguém que está cético. Dizendo: não, de Nazaré não. Tudo bem, eu estou esperando chegar o Messias. Mas ele não pode ser este que você está apresentando. Irmãos, não se iluda, o cristianismo, ele é ridicularizado. Porque para muitos o cristianismo é algo, não pode ser de lá o Messias. Paulo disse isso na sua carta aos Coríntios. Ele disse que os sábios, os gregos e os judeus se escandalizaram com Cristo. Que Deus escolheu os loucos deste mundo para envergonhar os sábios. Há muitos preconceitos para com o Messias que nós anunciamos. Porque o Messias que nós anunciamos, ele é exclusivista. Ele não aceita dizer que ele é mais um dentre várias opções do cardápio religioso. E quando você diz: olha, tem salvação só por Jesus Cristo, as pessoas vão dizer: não, mas de uma religião exclusivista, aí não. Tem que ser a religião de todos. O cristianismo é uma religião que não é dos poderosos. O cristianismo é uma religião que não diz o que é que você faz para ser salvo. Ele diz que você precisa crer. As demais religiões tudo fala de rituais, de coisas, de obras. O cristianismo diz daquilo que Cristo fez. Você diz: pode vir alguma coisa boa de algo que eu não tenho que fazer nada? Não, é impossível, eu tenho que sacrificar, eu tenho que pagar determinadas coisas, eu tenho que mutilar o meu corpo, eu tenho que pagar promessas para resolver o meu pecado. Não, de Nazaré não pode vir. O cristianismo é uma religião que prega que o seu Deus nasceu em uma manjedoura. Parece algo, você diz: não pode vir alguma coisa boa de uma manjedoura.
como pode vir alguma coisa boa de algo que foi crucificado? Parece que ele perde. Como pode vir alguma coisa de algo boa de alguém que é traído pelos próximos a ele, como Judas, e depois até mesmo por Pedro que o nega? Pode vir alguma coisa boa? Muitos na sua soberba se levantam contra o cristianismo e dizem: não dá para acreditar que o universo foi formado pelo poder da palavra de um Deus. Mas a grande questão que eu e você lidamos quando a gente está diante de ceticismo, a gente prega, a gente anuncia, a gente diz a lei e os profetas, mas a gente diz que cristianismo é mais do que informação. Cristianismo é algo que muda a vida. E olha Filipe. Filipe não se abate diante dessa declaração. De Nazaré pode vir alguma coisa boa? E é interessante que Jesus ficou assim conhecido, né? Jesus de Nazaré. Ele não nasceu em Nazaré, ele nasceu em Belém, mas ele foi criado em Nazaré. E quando você olha para a forma como eles se referiam a Jesus, sempre era o Nazareno. Quando você olha para Paulo, ele está sendo acusado em um tribunal diante de Félix. Sabe como que os judeus acusam Paulo? Dizendo ele é um líder da seita dos nazarenos. É uma forma pejorativa. Sempre foi. Mas olha Filipe lidando com o cético. Verso 46. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe. Vamos ler? Vem e vê. Ele está dizendo, vem e vê. Filipe não quer brigar essa questão se Nazaré é melhor ou pior que a Galileia. Podia ter gente, cara, você é da Galileia, Galileia não é grande coisa não. A gente é da Galileia. Você está com isso aí de não pode vir nada bom lá de Nazaré? Ele vai além, ele diz assim, vem ver. Porque ele esteve com Jesus. Filipe esteve com Jesus. Ele diz, vem, veja. E não importa se Nazaré pode vir alguma coisa boa ou não, se você ver, se você experimentar, você verá que vem coisa boa sim. Vem o Messias, o Salvador, o Cordeiro de Deus. Verso 47, agora você tem não mais Filipe e Natanael, mas Natanael e Jesus. Filipe aceita o desafio. De repente Jesus está lá no canto e vem Natanael. Olha lá o versículo 47. Jesus viu Natanael aproximar-se. Então aqui você está vendo alguém que vem com ceticismo. Ele não está chegando lá igual Filipe, segue. Igual André, eis o Cordeiro, André foi. Igual Simão Pedro, que foi. Natanael está dizendo, vamos ver lá o que é esse Nazareno. Vamos ver o que ele pode fazer. Verso 47. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Jesus toma a iniciativa e dizer, eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Jesus está dizendo, esse homem não é alguém que está cheio de má intenção. Não, ele é um verdadeiro israelita. Verso 48. Olha Natanael, ainda no seu ele não chamou de rabi, de mestre, nem nada, hein? Olha lá. Respondeu Natanael, de onde me conhece? Você me conhece de onde? Para você saber se há dolo ou não. Quem você acha que é, né, para me conhecer? Você sabe quem eu sou? Conhece de onde? E olha a resposta extraordinária. Vem ver. Vem ver. Filipe falou, vem ver. E a primeira resposta de Jesus já quebra o ceticismo de Natanael. Respondeu-lhe Jesus, vamos ler? Antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Ele está dizendo, você acha que a história começou quando Filipe falou com você? Antes de Filipe falar com você, eu te vi quando você estava debaixo da figueira. A figueira era um lugar que os judeus muitas vezes iam para determinados tipos de oração. A gente não sabe o que aconteceu na figueira. João não conta. Filipe não sabia, Natanael sabia, e Deus sabia.
E de repente, Jesus se mostra como aquele que sabe o que estava lá debaixo da figueira, nessa relação de Filipe. Vem e vê. E veja o conhecimento de Cristo, que transpõe as expectativas, que vai muito além, dizer, de onde você me conhece? Ele diz, eu conheço a individualidade, a particularidade, eu conheço as coisas que só você e Deus sabe. Eu te vi quando você estava debaixo da figueira. Isso foi tão impactante, que olha a mudança do cético, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Olha a reação de Natanael. Então exclamou Natanael, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Se Natanael começa como sendo o mais cético desta jornada, ele é o que faz a declaração mais alta desta jornada. Até mais do que André, até mais do que o Filipe. Ele diz, filho de Deus. Porque a figura de Messias muitas vezes ficava apenas na figura de um rei, de um profeta mais humano. Natanael diz, não, ele é o filho de Deus. O ceticismo quebrado em uma grande credulidade. Porque Filipe não se abateu diante de um deboche da fé que ele estava anunciando. Filipe não ficou acuado diante, dizendo, pode vir alguma coisa boa disso? Filipe diz, vem ver, conheça. Eu e você vivemos em uma era do ceticismo. Não tenha vergonha de você falar de quem é o seu Salvador. Anuncie sobre a lei e os profetas diziam sobre ele. E diga para ele, vem e veja o que ele faz na sua história. Porque Jesus é aquele que conhece as individualidades dos corações. E diante da palavra de Jesus, Hebreus diz que é revelado os segredos do coração. A palavra dele é a espada que entra no coração. E muitas pessoas sentam nesse banco e de repente diz, pastor, o que alguém te falou para você pregar isso para mim? Eu digo, não sei de nada da sua vida. É Jesus. É Jesus vendo as individualidades. Ele continua quebrando os céticos em tementes a ele. É extraordinário, Jesus conheceu o que passava no coração de um verdadeiro israelita e quem não há dolo. As expectativas, o que ele estava lançando diante de Deus debaixo da figueira. E havia uma profecia relacionada com figueira. E talvez isso esteja muito por detrás dessa história. Mas Jesus vai além. Olha lá o verso 52. Não, verso 50. Ó. Ao que Jesus lhe respondeu. Vamos ler? Porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. Jesus está dizendo, isso é só o início. Eu disse que eu vi você debaixo da figueira e você já está dizendo que eu sou o filho de Deus. Coisas maiores você verá. Não é à toa que o capítulo 2 começa com o primeiro milagre. Coisa para o próximo domingo. Natanael vai ver uma água sendo transformada em vinho. Natanael vai ver muitos e muitos milagres. Natanael vai ver um mar revolto sendo acalmado. Natanael vai ver 5 pães e 2 peixinhos alimentando 5.000 homens. Natanael vai ver este aqui andando sobre o mar. Natanael vai ver um cego de nascença sendo curado e enxergando. Natanael vai ver um homem morto há 4 dias, que era Lázaro, ser ressuscitado. Jesus está dizendo, coisas maiores você verá. Vem e veja. E a coisa maior nem é esses 7 milagres de João. Olha lá o verso 51. A maior coisa que Natanael ia ver é o verso 51. E acrescentou, em verdade vos digo, vamos ler? Que vereis o céu aberto e anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus está conversando com Natanael, que é um israelita, alguém que descende de Israel, que é Jacó. Nós vimos no início desse culto
uma história de Jacó dormindo e tem um sonho, uma escada posta na terra. E anjos desciam e subiam em volta daquela escada. É disso que Jesus está dizendo. Jesus olhou para Natanael e disse: eis um verdadeiro israelita que não há dolo, não é um enganador. Ele é um israelita, ele já é um transformado. E você que tem tantas expectativas do descendente que vai vir da descendência de Abraão, de Isaac, de Jacó, você vai ver aquilo que Jacó viu em sonhos. Céu e terra interligado. É disso que Jesus está dizendo. Isso que é a maior obra que o Evangelho de João vai mostrar. Não são os 7 milagres. Eles são importantíssimos. Mas a maior obra é quando o céu se abre e Cristo sobe até os céus, interligando céus e terra, porque Ele é o mediador entre Deus e os homens. Esse que está dizendo desceu do céu, Ele é o verbo que se fez carne. Na cruz do Calvário Ele vai morrer, vai ressuscitar 3 dias depois, e sobe aos céus, abrindo acesso à terra e aos céus. Eu e você, por causa daquilo que Cristo fez, nós temos livre acesso a Deus. Céus e terra foram conectados pela obra de Cristo. E um dia será plenamente visto, conforme Apocalipse diz. Haverá novos céus e nova terra. O tabernáculo de Deus descerá. Deus habitará com eles. Anjos e homens vivendo juntos diante do mesmo Deus. Jesus está dizendo para Natanael: mais do que te conhecer, eu vou propiciar a abertura do céu para que você suba, que você desça. Irmãos, eu e você nessa noite, estamos sendo apresentados ao Messias. Eu espero que você já o tenha encontrado na sua vida. E nessa noite é noite de você dizer: que bom que eu encontrei, quão precioso Ele é. Eu preciso falar para o meu irmão, para o meu primo, para quem está próximo de mim. Eu preciso falar até para quem é cético. Vem ver. Mas talvez você encontrou uma igreja só. Talvez você é um Natanael, alguém verdadeiramente israelita, que não há dolo. Mas você ainda não viu e experimentou de fato o Messias. E eu não gostaria que você vivesse nessa igreja apenas como membro de uma igreja local, e não como alguém que encontrou o Messias. Que nessa noite você possa ser impactado pela ação do Espírito Santo, para ver aquilo que Cristo fez quando Ele abriu os céus. Ele é de quem a lei e os profetas anunciaram. Diante disso eu quero terminar. E eu quero pontuar com você rapidamente algumas coisas. Primeiro delas, nunca desista de levar pessoas até Jesus. Não foi a primeira vez que João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Não foi. Ele tinha anunciado antes. E o texto não diz que ninguém seguiu. Mas outro dia ele diz: eis o Cordeiro. E 2 vão. Talvez você desiste muito rápido de dizer: eis o Cordeiro que tira o seu pecado. Segundo, saiba que há várias formas de apresentar Jesus às pessoas. Não tem muito uma receita de bolo. Você tem que apresentar o pecado de quem nós somos e a obra de Cristo. Mas a forma como fazemos isso, você tem um pregador por excelência que é João Batista. Você tem um André que é quase um anônimo. Você tem um Felipe que encontra amigos. Você tem um Natanael, que é um cético que é transformado pela experiência de ver. Saiba que há várias formas de apresentar Jesus. Em todas elas, use a Escritura para apresentar a Cristo. João Batista apresentou o Cordeiro, que é o conceito de Êxodo, da Páscoa. André apresentou, dizendo, a lei e os profetas. Filipe apresentou, dizendo, achamos de quem se referia. Sempre tem que passar pela lei e pelos profetas. Sempre tem que passar pelas Escrituras.
Se você quer apresentar Jesus a alguém. Quinta e última, confie no poder de Jesus para ver pessoas sendo convertidas. Você tem coragem de dizer o que Filipe disse? Vem e veja. Você tem coragem de dizer, experimente o cristianismo, para você vai ver se ele tem as respostas para os seus dramas existenciais. Ele tem, porque Deus é a única verdade dada entre os homens, é a verdade do próprio Cristo. Ele é a verdade encarnada. Vamos orar? Oh Deus, obrigado porque o Messias foi encontrado por nós, por causa da ação do Teu Santo Espírito. É o Teu Santo Espírito que faz cair as escamas dos nossos olhos, que muda o nosso coração de pedra e coloca um coração de carne. Obrigado, Deus, porque boa parte desse auditório já conheceu o Messias. Mas se há, ó Deus, entre nós quem ainda não o conheceu, nós cremos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito pode torná-lo conhecido nessa noite. Pedimos, ó Pai, que nós tenhamos o mesmo ímpeto que teve João Batista, que teve André, que teve Filipe, de anunciar quem é o Messias, de anunciar que nós fomos encontrados por Ele e tivemos a nossa vida mudado. Desperte a nossa vida, ó Deus, para sermos testemunhas de Ti. Oramos em nome de Jesus. Amém.